Por que você se sente sozinho? O que pode ser pior do que sentir-se solitário em meio a tantas pessoas? Essa questão ressoa no mundo contemporâneo, onde o problema da solidão se torna cada vez mais evidente. Para entender sua natureza, é necessário recorrer ao conceito de alienação, examinar suas raízes históricas e suas manifestações na atualidade. A ideia de alienação tem suas origens nas discussões filosóficas da era moderna, como nos trabalhos de John Locke ou Jean-Jacques Rousseau, que refletiam sobre liberdade e laços sociais. No entanto, foi com o desenvolvimento do modo de produção capitalista que a alienação se tornou uma categoria fundamental para a compreensão da existência humana. Essa transição foi amplamente impulsionada pelos processos de industrialização, que transformaram profundamente os métodos de produção e as relações sociais. Se na sociedade pré-industrial o trabalho estava majoritariamente ligado à produção artesanal, onde o artesão sentia uma conexão direta com os resultados de seu esforço, apesar de estar frequentemente submetido ao sistema de servidão, com o advento das fábricas e linhas de montagem, o indivíduo tornou-se apenas uma peça em um vasto sistema mecanizado. A Revolução Industrial destruiu os laços tradicionais de comunidade, forçando as pessoas a se mudarem em massa para as cidades, onde se tornaram parte de uma massa trabalhadora anônima. Essas mudanças foram acompanhadas pelas ideias da Revolução Francesa, que proclamava liberdade, igualdade e fraternidade, mas que, na prática, muitas vezes se mostraram inalcançáveis. Em vez de liberdade, o indivíduo enfrentava a dependência das forças do mercado e do capital. Em vez de fraternidade, a competição por empregos e recursos. O ideal de liberdade individual, central na era do Iluminismo, acabava se transformando em seu oposto: isolamento pessoal e perda do senso de pertencimento coletivo. Karl Marx demonstrou como, sob o capitalismo, o trabalho se torna algo estranho ao trabalhador. Em vez de expressar sua essência por meio da criatividade, o indivíduo se transforma em um instrumento de produção e os resultados de seu esforço pertencem a outros. Esse processo de separação entre o ser humano e os frutos de seu trabalho gera um vazio profundo e a incapacidade de se sentir parte de algo maior. Um exemplo disso é o trabalhador empregado em uma fábrica, que diariamente realiza operações monótonas na montagem de produtos. Seu trabalho é padronizado e o resultado final, o produto acabado, não lhe pertence, mas à corporação. Ele perde não apenas a conexão com o produto final, mas também com o próprio processo de trabalho, que se torna uma fonte de cansaço e frustração. Nessas condições, o trabalho deixa de ser uma expressão da criatividade humana e passa a ser apenas um meio de sobrevivência, intensificando a sensação de alienação e falta de propósito. No entanto, não são apenas os trabalhadores empregados que sofrem com isso. Pequenos empresários também estão inseridos em um sistema que os explora por meio de exigências tributárias, pressões de monopólios e barreiras administrativas. À primeira vista, o empreendedor parece ser o exemplo de independência, mas, na prática, enfrenta as mesmas limitações. Um dono de uma pequena cafeteria, por exemplo, é obrigado a pagar aluguéis altos a grandes proprietários, comprar matéria-prima de fornecedores dominantes e cumprir inúmeras normas burocráticas. Tudo isso transforma o sonho de autonomia em uma luta constante pela sobrevivência, privando o indivíduo de um senso real de liberdade. Contudo, a alienação vai além da economia. Ela permeia as relações cotidianas, moldando novas formas de interação baseadas não na proximidade e cooperação, mas no pragmatismo e no interesse mútuo. O mundo moderno, com sua orientação para os princípios de mercado, amplifica esse estado, fragmentando a sociedade e aprofundando a sensação de solidão. Essa realidade inevitavelmente afeta o estado mental das pessoas. O processo começa com o acúmulo de um sentimento de vazio interno, quando o trabalho ou as atividades diárias deixam de trazer satisfação. Gradualmente, isso se transforma em uma percepção de isolamento em relação ao mundo.
O indivíduo percebe que seus esforços e conexões não resultam na proximidade ou no propósito desejado. Esse momento de conscientização da alienação é frequentemente acompanhado por um senso de inutilidade, onde antigos referenciais perdem sua relevância. A pessoa pode experimentar um esgotamento emocional, onde cada ação parece uma rotina desprovida de motivação interna. Paralelamente, surge a ansiedade, causada pela incapacidade de escapar do círculo vicioso da banalidade. Eventualmente, isso pode levar à depressão, onde a sensação de falta de propósito invade não apenas o trabalho, mas também a vida pessoal. O sentimento de isolamento torna-se ainda mais agudo quando as tentativas de criar laços com os outros permanecem superficiais, intensificando o conflito interno. O paradoxo da modernidade é que a busca pela individualização, quando levada ao extremo, inevitavelmente gera o desejo de comunidade. O individualismo, proclamado como ideal, acaba levando o indivíduo a buscar o que lhe falta: uma conexão profunda com os outros. Isso explica o aumento da popularidade de movimentos coletivos, práticas espirituais e a busca por novas formas de solidariedade. A dialética entre individualismo e coletividade mostra que os opostos não apenas se excluem, mas também se complementam. Parece contraditório, mas o sistema que cria a alienação também contém em si as contradições que podem servir como base para sua superação. As relações capitalistas, apesar de sua natureza exploradora, incorporam mecanismos que, quando organizados conscientemente, podem ser usados para resolver suas contradições mais profundas. É crucial não apenas aliviar temporariamente os sintomas da alienação, mas também trabalhar na criação de uma estrutura que incorpore a resolução dessas contradições em sua essência. Por exemplo, as redes sociais, um produto do sistema de mercado, oferecem uma plataforma para interações em massa, mas frequentemente se tornam instrumentos de manipulação, distração de questões fundamentais e consumo desenfreado de conteúdo. No entanto, as mesmas redes sociais podem ser usadas para unir pessoas, debater problemas sociais e projetar modelos alternativos de organização econômica e social. Elas podem se tornar ferramentas para a construção de um movimento consciente e estruturado em direção à superação da alienação. A educação também ilustra o caráter contraditório do sistema. Embora se transforme em uma mercadoria inacessível para muitos, os mecanismos de mercado criam plataformas como cursos online e recursos educacionais abertos, que oferecem conhecimento a um público amplo. Reconhecer essa contradição não só permite o uso desses recursos, mas também os transforma em instrumentos para o desenvolvimento do pensamento crítico e da resistência consciente às ordens estabelecidas. Até mesmo a própria economia de mercado, orientada para a competição, contém elementos de cooperação necessários para seu funcionamento. Esses elementos podem ser transferidos para o nível da organização social, onde o trabalho conjunto se torna a base para superar a fragmentação. Exemplos dessas iniciativas incluem a criação de cooperativas, a gestão coletiva de recursos e a formulação de novos modelos econômicos baseados nos princípios de solidariedade. Assim, o reconhecimento e o uso das contradições do sistema capitalista permitem não apenas aliviar temporariamente a alienação, mas também trabalhar em sua superação definitiva. Criar estruturas que resolvam as contradições na base do sistema transforma os mecanismos exploratórios em meios de união e formação de conexões genuínas entre as pessoas. Interessado em ideias semelhantes? Quer saber mais? Inscreva-se no canal, curta!